Eu sou a doutora Lilian Ângelo e vou falar de cardiopatia na mulher, algumas particularidades. Que nesse vídeo eu vou dividir nas cardiopatias da fase fértil e cardiopatias na fase do climatério. Pela Organização Mundial de Saúde, a maior causa de morte das mulheres são as doenças cardíacas na gravidez. Eu vou separar didaticamente em doença hipertensiva específica da gravidez e as outras cardiopatias que podem acometer a mulher nessa fase. Dentre as cardiopatias, a gente tem a cardiomiopatia hipertrófica, doenças valvulares, arritmias, doença arterial coronária, a mulher está engravidando cada vez mais tarde, pode acometer a mulher também na gravidez. Falar de cada uma especificamente não vai ser possível pela duração curta do vídeo, mas eu optei por falar um aspecto importante que são o uso de medicações cardiológicas na gravidez. Vou primeiro iniciar falando sobre os antihipertensivos, que a medicação de escolha é a metildopa, otimizando as dosagens até 2.000 miligramas, na tentativa de utilizar só metildopa. Se não for possível o controle com a metildopa, a gente associa outros medicamentos. A hidralazina é a segunda ou terceira opção. Podemos usar também o verapamil, chegando a doses altas, de acordo com a frequência cardíaca. Outra classe de medicação que a gente pode utilizar são os beta-bloqueadores. Antigamente se usava mais o propranolol, hoje se usa mais o metoprolol. Uso de diuréticos, evita-se o uso de tiazídicos, evitamos também, não podemos usar a espironolactona pelo risco de malformação fetal, de feminilização em fetos masculinos. O uso da furosemida é permitido sim, para controle tanto de hipertensão, auxílio no controle, como também no tratamento das insuficiências cardíacas que podem acometer a mulher, no caso de uma cardiomiopatia periparto, né, na gravidez. Outras classes de medicação, antiarrítmicos, é permitido o uso de sotalol, já falei do propranolol, é permitido o uso de digitálicos em alguns casos para controle de frequência cardíaca, não se usa miodarona. Quanto ao uso de antiagregantes plaquetários, pode-se usar o AS, geralmente em dose de 100 até 100 miligramas por dia, evita-se o uso de drogas com doses acima de 300. O uso do clopidogrel é permitido nos casos de grávida, por exemplo, que precisam implantar stent, isso pode ser feito, a associação de AS e clopidogrel. Anticoagulantes, a heparina é permitido, porém, todos sabem, cumarínicos não são permitidos. O uso de hipolipemiantes na gravidez, não se usa estatina na gravidez, não se usa fibrato na gravidez. Só em casos muito raros, casos de hipercolesterolemia familiar, pode ser usado sim ezetimiba numa dose um pouquinho mais alta, porém com bastante cuidado, com critério, evitando se usar no primeiro trimestre. Outro aspecto importante que nos últimos anos o assunto está cada vez mais em evidência é que com a chegada do climatério o risco cardiovascular da mulher aumenta. As alterações metabólicas que acontecem com as mudanças hormonais são bastante evidentes. Ocorre distúrbio do metabolismo do colesterol, do triglicerídeo. Com a queda do estrogênio, muitas outras alterações vão acontecendo, aumento de gordura central, abdominal. A gente também leva em consideração outros fatores de risco, aumenta a prevalência da hipertensão. Então, todos esses fatores juntos contribuem para aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares na fase do climatério. Nos últimos anos, a mortalidade por doença cardiovascular tem diminuído, mas isso está sendo muito evidente entre os homens. Entre as mulheres, isso não é tão evidente.
E hoje as mulheres, tem até estudo recente que mostra a percepção que as mulheres têm, elas acham que vão morrer por câncer de mama, mas que não pensam, não acham que vão morrer por doença cardiovascular. E a gente sabe que o infarto mata a mulher 7 vezes mais do que câncer de mama. O infarto mata mais do que 3 vezes as doenças respiratórias, mais do que 6 vezes as infecções todas. Então, assim, essa informação, isso a gente precisa orientar nossas pacientes quando vêm ao consultório. E também um fator importante ultimamente em relação aos fatores de risco, as mulheres estão fumando mais. Atualmente a população brasileira, 17% ainda fuma, infelizmente. 18% homem, 15% mulher. Porém, essa curva tem se aproximado. As mulheres não fumavam tanto. Então, hoje as mulheres fumam mais e estão usando mais hormônio. Com com a terapia de reposição hormonal, elas vêm ao nosso consultório com essa indagação. Ainda hoje tem gente que pergunta, apesar de que há 2 décadas está esclarecido que a terapia de reposição hormonal não melhora o risco cardiovascular, a reposição do hormônio não melhora o risco cardiovascular na mulher, está comprovado por estudos randomizados já estabelecidos. Mesmo assim, elas nos procuram porque elas estão fazendo cada vez mais reposição hormonal e cabe a nós fazermos a prevenção. Outra coisa importante para falar sobre a cardiopatia na mulher é que em relação ao tratamento não tem muita diferença não tem muita novidade entre homem e mulher, mas a abordagem diagnóstica. A mulher não tem uma dor típica, a mulher tem quase um equivalente isquêmico, a mulher não sente muito a dor da angina, ela refere um desconforto, ela arranja desculpas, ela negligencia. Então, a chegada de uma mulher no pronto-socorro com uma dor que não seja muito típica tem que ser um sinal de que ela tem que ser melhor observada. Outra coisa importante em relação aos métodos diagnósticos. Um dos métodos que a gente usa muito como avaliação inicial, que é o teste ergométrico, tem uma sensibilidade, uma especificidade na mulher menor. A taxa de falso positivo do teste de esforço na mulher é em torno de 30%. Outro exame que até algum tempo atrás a gente tinha alguma dificuldade na avaliação diagnóstica da coronariopatia na mulher era a cintilografia, porque pela atenuação mamária e pelo volume do ventrículo esquerdo da mulher ser menor, existia uma dificuldade na avaliação da parede inferior da isquemia na mulher na cintilografia. Hoje, com a evolução tecnológica, esse problema foi amenizado. Então, em relação à cardiopatia na mulher, a gente presta bastante atenção mais na abordagem diagnóstica e hoje, volto a falar, vou frisar bastante, no controle dos fatores de risco, principalmente a associação do tabagismo e na reposição hormonal. Isso é muito importante. Já se sabe que mulheres acima de 60 anos que fumam e fazem reposição hormonal têm um maior risco de AVC. Então, todas essas orientações são de bastante importância no nosso consultório. Eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Espírito Santo pelo convite para esse bate-papo e muito obrigada.